Olá, tudo bem? Eu sou o Moroni e essa é uma aula de álgebra linear sobre matriz de mudança de base. Bom, a matriz de mudança de base é uma ferramenta essencial na álgebra linear, certo? Porque ela permite traduzir a nossa visão do espaço vetorial de uma base para outra e também resolve vários problemas da matemática, como por exemplo um problema de geometria analítica, problema de análise numérica e o problema provavelmente da álgebra linear, que um dos problemas da álgebra linear é o problema de autovalores e autovetores. Então mudar uma base de forma que um vetor diagonalizável esteja em sua forma diagonal. Isso é uma coisa que será vista mais para frente, certo? Mas é muito importante que o estudante de álgebra linear entenda o conceito de matriz de mudança de base, entenda a demonstração, entenda como aplicar esse conceito. Então nessa aula, primeiramente, nós vamos revisar o conceito de base e alguns conceitos relacionados ao conceito de base. Isso é, o conceito de dimensão e principalmente o conceito de coordenada. Em seguida, nós vamos ver o teorema da matriz de mudança de base. O que seria esse teorema? O teorema que nos garante que, dadas duas bases em um espaço vetorial, existe uma matriz que traduz as coordenadas de uma base para outra. E por fim, como aplicar o teorema da matriz de mudança de base, certo? Como aplicar esse teorema para achar matrizes de mudança de base e fazer mudanças de base. E por fim, a bibliografia usada para essa aula. Também vai ter um exercício no final da aula. Base. Dado um espaço vetorial V, uma base de V é um conjunto linearmente independente. Um conjunto linearmente independente é um conjunto em que nenhum vetor pode ser escrito como combinação linear dos outros, certo? Combinação linear é uma soma finita de vetores multiplicada por escalares. Então, nenhum vetor pode ser escrito como uma soma finita de escalares, de vetores de múltiplos de vetores de outros elementos do conjunto. E ele é linearmente independente, ou seja, ele é gerador de V, ou seja, qualquer vetor do espaço vetorial V, ele pode ser escrito como uma combinação linear dos elementos dessa base, certo? Então, vamos ver uns exemplos de base. Primeiramente, vamos considerar o espaço vetorial R3. Então, essa base é uma base mais simples, é chamada de base canônica de R3. Essa base claramente é linearmente independente, porque, por exemplo, o vetor 1, 0 ele não pode ser escrito como uma soma de número escalar de 1, 0, 1, 0 e 0, 0, 1, certo? Basta considerar alfa e beta. Posso considerar, tipo, se multiplica aqui, somos 2. Esse aqui vai ser 0 por causa desse aqui. Esse escalar aqui vai ser 0 por causa desse. Então, é impossível escrever esse vetor com combinação linear dos outros. Isso vale também para os outros, certo? Essa aqui é uma base canônica R3, mas existe base canônica para Rn também, que é 1, 0, 0 até o enésimo n, 0, 1, 0 até o enésimo n menos 1n, e até o 0, 1 até o n menos 0, enésimo n menos 1, 0 até o 1. Então essa é uma chamada de base canônica. Então esse é um exemplo de base, um exemplo bem simples. É bem intuitivo ver que ele é linearmente independente. E é bem intuitivo ver também que ele é gerador, certo? Se você tem um xyz, ele pode ser escrito como soma de x mais x1, 0, 0, mais y0, 0, mais z0, 0, 1. Então, é bem intuitivo. Um outro exemplo menos intuitivo é o no R2, o C igual a 1, 0, 1, 2. Se tivesse 0, 1, seria um exemplo intuitivo, que seria a base canônica de R2. Mas esse é um exemplo um pouco menos intuitivo, que é a base 1, 0, 1, 2. Esse conjunto é bem intuitivo. Bom, claro, é bem intuitivo ver que ele é linearmente independente. É só você ver que o 1, 2 ele não pode ser escrito como um múltiplo de 1, 0. E 1, 0 não pode ser escrito como um múltiplo de 1, 2. Mas eles podem ser escritos mas qualquer conjunto pode ser escrito como uma combinação linear desses dois. É só você tomar tipo 1, 2 menos 1, 0, certo? Vai dar 1, 2 menos 0. Daí escrever uma combinação linear de 1, 0 e 0, 2, que é bem simples. E substituir o 0, 2 por 1, 2 menos 0.
Então é bem simples ver que essa é um gerador, portanto é uma base V. Mas é uma base menos intuitiva, certo? É uma base menos simples de se ver que é uma base. A primeira propriedade da base é que todas as bases de um mesmo espaço vetorial têm o mesmo número de elementos, certo? A priori, todas as bases de um mesmo espaço vetorial, a princípio, a rigor, todas as bases de um mesmo espaço vetorial têm a mesma cardinalidade. A cardinalidade é um conceito um pouco mais complexo que vem com teoria de conjuntos e basicamente determina o tamanho do conjunto. Mas nesse caso nós vamos estar trabalhando só mais com espaços vetoriais cujas bases têm um número finito de elementos, que daí pode-se falar de número de elementos. E esse número nós chamamos de dimensão. Então dimensão é o número de elementos de uma base, que é igual para todas as bases de um mesmo espaço vetorial V. E todos os vetores do espaço vetorial, eles são escritos de uma maneira única como uma combinação linear de elementos dessa base. O que eu quero dizer com isso? Bom, digamos que eu tenho uma base V, uma base B, né? E um vetor V presente a V, e eu escrevo ele como combinação linear dos elementos dessa base. O que acontece? Se eu escrever ele de novo como combinação linear, basicamente eu vou estar escrevendo da mesma maneira. Por quê? Porque necessariamente A1 igual a B1, A2 igual a B2 e AN igual a BN. Ou seja, o vetor que multiplica V1. O escalar que multiplica o V1 é sempre o mesmo, o escalar que multiplica o V2 é sempre o mesmo, e o vetor que escalar que multiplica em VN é o mesmo. Ou seja, ele é escrito de maneira única. E essa inscrição, e como todo vetor pode ser escrito e pode ser escrito de maneira única, é possível diferenciar os vetores através dos escalares que multiplicam a sua combinação linear em termos da base, para uma base qualquer. Então, dada uma base ordenada V, nós podemos caracterizar um vetor por sua combinação linear de elementos dessa base. E mais do que ainda, podemos caracterizar pelos seus coeficientes. E esses coeficientes, essa N-upla, nós chamamos de coordenadas do vetor V na base V, certo? Então, por exemplo, na base canônica é bem simples ver quais são as coordenadas. A base canônica de R2, por exemplo, 1, 0, 0, 1, você tem x, y. As coordenadas são claramente x e y, na coordenada 2. Mas, se você tem, por exemplo, a base 1, 0, 1, 2, já não é tão fácil ver quais são as coordenadas. Então, para problema com esses e outros, é interessante uma matriz ou uma coisa que nos permita traduzir um vetor das coordenadas de uma base para as coordenadas em relação a outra base. E é isso que se propõe o teorema da matriz de mudança de base. Ele nos fala como conseguir essa matriz. Então, seja B e B' bases do espaço vetorial V. E V é um vetor arbitrário. E as coordenadas do vetor V sendo α1 até αn. E as coordenadas do vetor V na base B', como sendo λ1 até λn. Então, nós temos que, as coordenadas do vetor na base V, elas podem ser vistas como uma matriz, certo? Então, essa é a matriz transposta, ou seja, é basicamente uma matriz vertical, em que está λ1, λ2 até λn. Então, essa aqui é a matriz transposta de B'. Essa aqui é a matriz transposta das coordenadas do vetor V1 da base B na base B', e aí que tem um pulo do gato que nós vamos ver. Aqui do vetor V2, do vetor 2 da base B na base B', até o vetor V da base B na base B', certo? Então você escreve V1 como combinação linear dos vetores da base B', e você coloca isso e coloca as formas das coordenadas. Então isso você tem essa matriz. E o que nós temos? O vetor, as coordenadas do vetor B na base B multiplicadas por essa matriz aqui, isso aqui visto como uma matriz, é igual a esse o vetor V nessa matriz aqui, o vetor V nessa nova base de coordenadas. Então nisso a gente tem uma forma de como conseguir o vetor V, as coordenadas do vetor V na base B' a partir do vetor V na base B, certo? Então a demonstração, seja B e B' duas bases de V. Então
Considerando um vetor V arbitrário, você tem V, você escreve denota V como sendo α1 até αn, as coordenadas do vetor V na base B, e para cada VI na base B, V1, V2 até Vn, você tem dessa forma a coordenada do iésimo vetor da base B na base B', ou seja, para o vetor V1 nós temos beta1 até beta1n, é uma notação, tá, gente? É como denotar, porque todos os vetores eles têm coordenadas, certo? Todos os vetores eles têm coordenadas de maneira única, então o vetor VI tem coordenadas dessa forma. Então, primeiramente eu vou aplicar a definição de coordenadas, certo? Então, para o vetor V na base B, eu tenho essas coordenadas aqui, então eu aplico essa definição, eu tenho essa igualdade. E para cada vetor VI, eu tenho essa igualdade, certo? Essa igualdade dos vetores da base VI. Dos vetores da base B'. Então, primeiramente, o que eu vou fazer é substituir cada vetor VI pela sua combinação em termos da base B', que está aqui, certo? Então, cada VI vai ser substituído por combinação linear em termos da base B'. E nisso, nós já temos meio que um protótipo, digamos assim, do vetor V em expressão em termos do vetor da base B', a partir das coordenadas do vetor na base B, certo? Então, temos α1, beta1 até beta1n, mais α2 vezes beta2, beta2n. Então, nós já temos um protótipo disso. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos rearranjar essas coordenadas de forma que a nossa combinação linear ela fique de forma explícita, que nem ela está aqui, sabe? V1, V2, Vn, que está uma forma que fica uma expressão vezes o 1, mais uma expressão vezes o 2, mais até uma expressão vezes o αn e o n. Aqui, perdão, aqui é nn, tá, gente? Perdão, ok? Aqui é nn, aqui é 1n, e aqui é nn. Então eu errei aqui a anotação, peço perdão por isso, mas vamos continuar. Então, primeiramente eu vou arranjar os termos. Então, α1 eu vou fazer uma distributiva, certo? Então, α1 multiplica beta1, α2 multiplica 2, até αn multiplica 1n. E eu tenho fazer a distributiva e eu chego nessa igualdade aqui. Então, tenho α1 beta1, até α1 beta1n 1n, α2 beta2 1, até α2 beta2n 1n, até αn beta n 1, até αn beta nn 1n. E nisso eu já posso arranjar os termos de forma que eu reúno os escalares que estão multiplicando 1, os escalares que estão multiplicando 2 e tal, até os escalares que estão multiplicando n. Eu reúno os escalares que estão multiplicando o mesmo vetor de B', da base B'. Então eu tenho isso aqui. Arranjando novamente, eu agrupo esses vetores em uma soma. Eu tenho α1 mais beta1 mais α2 beta2 1, até αn beta n 1, mais α1 beta1 2, mais α2 beta2 2, mais até αn beta n2. E isso aqui é até α1 beta1n, mais α2 beta2n, até αn beta n1n. E nisso eu já tenho a expressão, eu já tenho V, certo? Como combinação linear de B' a partir da combinação linear em V. Só que eu vou tentar colocar isso na forma matricial. Então, primeiramente, eu vou trocar os escalares de ordem, porque já que o corpo, a propriedade do corpo aqui, a multiplicação do corpo é comutativa. Então, arranjando os termos novamente, eu tenho isso aqui, certo? Basicamente, eu troquei os alfas e os betas de lugar. Então, eu troquei beta 1, alfa 1, beta 2, 1, alfa 2, beta 1, alfa n. Então, 1n. Então, por outro lado, lembra que as coordenadas do vetor B' são lambda 1 até lambda n? Então, rearranjando os lados, nós temos lambda 1, 1 até lambda 2, 2 até lambda n, 1n. E como uma base 1 até 1n é a base de V e os vetores são escritos de maneira única, com combinação linear desses vetores, eu tenho que lambda 1 é igual a beta 1 a 1, mais beta 2 1 a 2, até beta n 1 a n, e lambda 2 igual a beta 1 2 a 1, mais beta 2 a 2, até beta n 2 a n, e nisso eu tenho essas igualdades, certo? Eu tenho essas igualdades para beta 1 até beta 1n. Só que isso pode ser escrito de maneira matricial. Então observe que matricialmente isso realmente pode ser escrito dessa forma.
Porque vejam, beta 1 alfa 1 mais beta 2 1 alfa 2 mais beta n1 alfa n é realmente igual a lambda 1 beta 1 alfa 1 mais beta 2 1 alfa 2 mais beta n1 alfa n. É a mesma coisa para o lambda 2 até o lambda n. Então eu tenho isso na forma matricial. Mas lembra que VI B' é igual a beta i1 até beta n? E que V na base beta é igual a alfa 1 até alfa n e V na base B' lambda 1 até lambda n? Então, nisso, nós temos que esse aqui são as coordenadas do vetor V1 na base B', o coordenado do vetor 1, 2 na base B', vetor N na base B', isso é as coordenadas do vetor V na base B, e essas são as coordenadas do V na base B'. Então, na forma matricial, isso pode ser escrito dessa forma, certo? Que é exatamente o que a gente queria. Lembra da demonstração? Lembra do teorema? É exatamente o que a gente queria. Então, essa é uma forma de demonstrar. Pareceu muito complicado a demonstração. Bom, primeiramente eu vou colocar uma anotação. A matriz, essa matriz, ela é chamada de matriz de mudança de base. Então essa matriz tal que as coordenadas de B são traduzidas para as coordenadas de B', dessa forma, ela é chamada de matriz de mudança de base. E ela é denotada dessa forma, certo? Ela é denotada exatamente desse jeito. Então, o resumo da demonstração do teorema, primeiramente eu escrevi os vetores da base B como combinação linear dos vetores da base B', certo? Então, foi a primeira parte da demonstração. Eu escrevi cada um dos vetores V como combinação de vetores da base B'. E eu coloquei as coordenadas também. Então, é bem importante isso. Então, substitua as expressões obtidas na combinação linear, nas combinações lineares dos vetores da base B. Não, substitui na combinação linear do vetor B de um vetor B na combinação linear da base B de um vetor V arbitrário. Então, para um vetor arbitrário V, nós podemos substituir na base os vetores da base B por sua expressão na base B'. E depois nós rearranjamos os termos de forma que se obtenha a ver como combinação linear dos vetores da base'. E usar esse fato de que os vetores se escrevem de maneira única como combinações lineares na base. E depois disso, eu comparo isso com a expressão matricial que eu quero provar e eu percebo que a igualdade é válida, certo? Então, basicamente, esses 4 passos são os passos do teorema. Esse passo é um pouco mais longo, mas é bem simples de fazer. O importante é que essa não é necessariamente a única forma de demonstrar o teorema da matriz de mudança de base. Existem outras formas e qualquer raciocínio que esteja bem estabelecido, que esteja bem concatenado e bem escrito, está correto, certo? Então, não se deixe enganar. Na matemática existem várias formas de se demonstrar um mesmo teorema na maioria das vezes. Então, primeiro passo de como calcular a matriz de mudança de base. Aqui foram trocadas os passos, mas aqui, passo 1. Escreva os vetores da base B como combinação linear dos vetores da base B', certo? Então você vai pegar os vetores da base B e vai escrever como combinação na base B'. O segundo passo é encontrar os vetores da base B na base B', certo? Então, segundo caso, você escreve como combinação linear e resolve um sistema linear, certo? Para encontrar alguns sistemas lineares, para encontrar as coordenadas dos vetores da base B na base B'. Então, o passo 3 é escrever na coluna I da matriz de mudança de base as coordenadas do mesmo vetor na base B na base B'. Então, eu vou colocar isso melhor como um exemplo. Dado um espaço vetorial V, R2, calcular a matriz de mudança de base de B' a B, sendo B' igual a 2 menos 1, 3, 4, e B é igual a 0, 0, 1. Então, eu vou escrever, primeiramente, passo 1, escreve os vetores da base P, essa base aqui, como combinação linear dos vetores da base B'. Então, eu escrevi aqui, certo? 1, 0 igual a uma combinação linear dos vetores da base B', lembrando que essa é a base B', 2 menos 1, 3, 4. Então, 1, 0 igual a beta 1, 2 menos 1, mais beta 1, 2, 3, 4. 0, 1 igual a beta 2, 1, 2 menos 1, mais beta 2, 2, 3, 4. Então, esse é o passo 1. Esse é o meu passo 1. Então, o passo 2 agora é encontrar as coordenadas do vetor da base B na base B'. Então, como 1, 0 é igual a beta 1, 2, 1,
mais beta 1, 2, 3, 4, certo? Então eu vou aplicar a definição de multiplicação de multiplicações escalares e soma de vetores. Eu tenho 2 beta 1 mais 3 beta 1, 2, 3, 4, dá 1 igual a 1, e beta 1 menos beta 1 mais 4 beta 1, 2 igual a 0. E eu acho que todos nós aqui sabemos resolver sistemas lineares, certo? Então, resolvendo esse sistema linear, você vai resolver esse sistema linear e chegar à conclusão de que beta 1 igual a 4 sobre 11 e beta 1, 2 igual a 1 sobre 11. Então, aqui nós encontramos as coordenadas do primeiro vetor da base B em relação à base B'. Então, as coordenadas são 4 11avos e 1 sobre 11avos, certo? Ok. Ok. Bom, e como 0, 1? Então, agora, lembra que nós escrevemos o 0, 1 como combinação linear dessa forma? Beta 2, 1 mais beta 2, 2? Então, agora nós vamos resolver esse sistema de novo, certo? Agora, para o vetor 0, 1, então eu tenho 2 beta 2, 1 mais 3 beta 2, 2 igual a 0 e menos beta 2, 1 mais 4 beta 2, 2 igual a 1. Resolvendo esse sistema linear, deixa com o exercício resolver esse sistema linear, nós temos menos 3, 11, 2, 11. Então, então, um passo 3, escrever na coluna I da matriz da mudança de base as coordenadas do iésimo vetor da base B na base B'. Agora, vocês lembram que a coordenada do vetor 1, 0 é 4, 1 sobre 11, 1 sobre 11? Então, na primeira coordenada a gente vai escrever 4, na primeira coluna 4, 11 e 1, 11. E na segunda coordenada vai ser menos 3, 11 e 2, 11. Então, nosso passo 3 vai ser 4, 11, 1, 11, menos 3, 11, 2, 11. Então, essa vai ser a nossa matriz de mudança de base de B para B', certo? Então, exercício. Eu deixo como exercício encontrar a matriz de mudança de base de B para B', sendo B igual a 1, 0, 0, 1 e B' igual a 1, 0, 1, 2. É só seguir os mesmos passos, tá, gente? Por fim, a bibliografia que eu usei foi do Boldrini, da álgebra linear, e do Pellegrini. Eu peguei alguns exercícios do Boldrini e do Pellegrini também. Então, é isso. Muito obrigado e até mais.